Brian gritou que estava pronto, e o casal partia para uma caçada de veados, no coração das montanhas, rumo a uma dupla de alces. Alan vasculhou o ambiente em busca de seu colchonete de espuma, ciente de que dormir diretamente no solo seria um desafio sem algo para amparar seu corpo, pois a terra úmida e gelada não facilitaria em nada. Brian, você viu meu colchonete? Indagou ela. Já o coloquei na caminhonete, respondeu ele. Ela apanhou a mochila do chão perto da porta e os dois rumaram juntos para o veículo. A viagem seria extensa. Brian observava sua esposa se afastando para fora de casa, sua silhueta deslizando pela calçada. Mesmo após 3 meses de casados, ele ainda se admirava por ter conquistado seu coração. Toda vez que a fitava, o peito acelerava. Alta e esguia, com cabelos escuros que reluziam toques azulados, ela vestia jeans azul escuros justos e uma blusa branca impecável. Sua beleza o impelia a chamá-la de volta e se entregar em seus braços. Sem sutiã, o movimento de seu corpo atlético transmitia uma autoconfiança invejável. Ela subiu na caminhonete e lançou-lhe um olhar intrigado. "O quê?" questionou. "Só não consigo me acostumar com o quanto você é linda", confessou ele. Ela sorriu, dentes brancos contrastando com a pele clara e quase diáfana. Um traço que preservava graças às corridas diárias pelo bairro e aos banhos de sol à beira da piscina. O ar livre era seu território, assim como o dele. Essa seria a segunda caçada em conjunto, e Brian sabia que ela dominava qualquer arma. O pai dela criara alces e veados na Upper Península de Michigan, e agora os dois vibravam com a perspectiva de caçar lado a lado. Alan ansiava por abater ao menos um alce. Brian não era grande fã de arco, mas o respeitava. Ao encará-lo, um calor invadiu o peito dela. Sentia gratidão imensa por ele. A intimidade entre eles era insaciável, e haviam optado por adiar um pouco a família, aproveitando o casamento por hora. Brian realizava todos os seus sonhos. Conheceram-se na faculdade, no ano final, e ela soube na hora que ele era o par perfeito. Algo nele a deixava fraca nos joelhos. O humor afiado, a esperteza e a inteligência em sintonia com os dela, mais o amor pela natureza como cereja no bolo. Ele era o homem mais atraente que já vira, alto, olhos castanhos expressivos, corpo de nadador e uma presença magnética. Alan estava apaixonada e tinha o companheiro ideal. A estrada desde o Colorado era demorada, então pararam para a noite em Des Moines. Na tarde seguinte alcançaram o Lodge, onde encontrariam os guias. Peter Thompson, o primeiro, era um vaqueiro magro nos 40 e poucos anos, com cerca de 5 pés e 8 polegadas de altura e não mais que 120 libras. O segundo, Rains Parker, contrastava totalmente. 6 pés e 5 polegadas, 250 libras, com uma aura rústica e quase mística. Os cabelos pretos longos presos em rabo de cavalo, ele era calado, mas exalava vigor. Alan o achou notavelmente bonito, os braços musculosos quase engolindo do pescoço. "Não se preocupe com Rains", riu Peter. "Em todo o tempo que o conheço, ele mal disse 500 palavras. É estudante universitário, jogou futebol pelos Raiders, mas o sujeito entende o mato como ninguém. O pai dele era silvicultor por aqui, então ele conhece o terreno como a palma da mão." Após o jantar, Brian e Alan provaram bisão pela primeira vez, preparado por Rains. Ela se ofereceu para ajudar, mas ele recusou com uma voz grave e retumbante, evocando um urso. "Eu cuido disso", afirmou, o tom profundo, conferindo autoridade. "Mas se quiser, pode arrumar a mesa. Pratos no armário, talheres na gaveta de baixo." Alan preparou a mesa e Peter serviu um vinho tinto. O bisão estava divino e as habilidades culinárias de Rains impressionavam. Durante a refeição, traçaram os planos. Ao citar o arco, os olhos de Rains se iluminaram. "Você caça com arco?" perguntou ela. Ele assentiu pensativo. "Que tipo de arco usa?" "Dispara um arco Bear de 65 libras, com flechas Quest Power Punch e pontas Hellraiser de 125 grãos", respondeu ela. "Ainda estou me adaptando a um arco longo, que eu mesma estou construindo, mas ainda não está pronto." Rains a encarou por um bom tempo. "Fico admirado. A maioria das mulheres não se meteria nisso."
É novidade para mim, rebateu Alan. Peter riu. Rains não se impressiona fácil. Alan se virou para Brian. Você caça com arco também. Não, gargalhou ele. É um pouco demais para mim. Bem, deixe essas duas assumirem a frente. E nós também pegaremos algo, acrescentou Peter. Na última temporada, meu grupo abateu 5 alces. Os olhos de Alan brilharam de empolgação. Espero por algo saboroso, disse ela. Não precisa ser gigante, mas tem de valer a pena. Rain sorriu. Brian quer um alce, e aposto que consegue. Se Peter calar a boca e se aproximar mais, aí teremos sorte. Deitaram-se cedo e acordaram às 6 da manhã. No dia seguinte, o frio penetrava na pele de Alan enquanto ela tremia, mas as múltiplas camadas de roupa logo a aqueceram assim que terminou de se vestir. Rains já havia arrumado o desjejum, e eles o consumiram de forma apressada, ansiosos para prosseguir. Ao final da refeição, ele amarrou os cavalos do lado de fora, Alan fixou seu arco na sela e partiram. Ela se sentia um pouco rígida devido à cavalgada anterior, mas em pouco tempo, seu corpo relaxou. Beijou Brian antes de se separarem, ele e Peter rumando para um lado, enquanto Rains a guiava por uma trilha estreita, que subia a encosta da montanha. Após cerca de 1 hora montados, chegaram a um trecho onde se revelava a visão de um amplo cânion. Rains sacou seus binóculos, e Alan seguiu o olhar dele. Às 3 horas, a uns 2.000 fora, além daquelas árvores de álamo, ele mencionou. Alan observou na direção indicada, avistando meia dúzia de alces atravessando a clareira. O que acha? Indagou ela. O segundo macho parece bem grande daqui. É decente, opinou ela. Nada de recorde. Mas ainda assim uma ótima captura. Está mirando algo maior, questionou Rains. Talvez, mas é preciso procurá-lo, rebateu ela. Vamos ver o que descobrimos, propôs ele. Às vezes, o ideal pode sabotar o bom, concordou ela. E desceram ao cânion, preparados para o que a caçada pudesse oferecer. Quando Rains chegou e desmontou, o calor se tornara insuportável, e Alan começava a suar intensamente. Amarraram os cavalos a um poste próximo, e ela retirou rapidamente algumas camadas de vestimenta. Nesse instante, surgiu a sensação de estar sendo observada. Ao olhar para Rains, flagrou-o a admirá-la com clara aprovação. O que se passa? Pensou ela, sentindo um leve desconforto, as bochechas corando enquanto se virava para ele. E aí? Perguntou, tentando manter o tom leve. Nada, respondeu ele. Você é simplesmente muito linda. Espero não estar incomodando, acrescentou. Alan dispensou o comentário. Brian repete isso o tempo todo, disse ela, com um sorriso incômodo curvando os lábios, por algum motivo compelida a citar o marido. De qualquer forma, esqueça. Vamos caçar, ordenou, abaixando o arco e retirando as flechas. Avançaram até a zona onde haviam avistado os alces pela última vez, examinando o terreno. O estômago de Alan revirou ao perceber que os animais já distavam meia milha e se afastavam mais. Vamos tentar contorná-los, sugeriu ela. Mas Rains balançou a cabeça, pensativo. Improvável. Teríamos de escalar essa parede rochosa, e não dá para levar os cavalos. Quando chegássemos ao topo, eles já teriam sumido. Melhor ir para o sul, ao cânion seguinte, e verificar se achamos algo lá. O dia se estendeu com mais 2 tentativas frustradas. Um dos alces encontrados tinha um chifre quebrado, e Rains concordou que não valia a perseguição. Já escurecia, então optaram por retornar. Cavalgaram em silêncio amigável na maior parte do trajeto. Pouco antes da cabana, Rains reteve o cavalo. Tenho uma ideia, disse. Precisaríamos acordar às 3 e dirigir algumas horas, mas há um touro imenso que adoraria que você caçasse. Acha que topo, rebateu Alan, animada pelo desafio. Olhe, Rains, disse ela. Não estou frustrada com hoje, de verdade. Adoro estar aqui fora. Claro, quero um alce, mas isso é só bônus. Estar na natureza, caçando juntos, é o que conta de verdade. Ao chegarem, Brian e Peter já estavam de volta. Haviam visto o alce, mas em um cânion inacessível dali, e planejavam persegui-lo no dia seguinte. Após o jantar, Alan e Rains saíram cedo na manhã seguinte. O gelado os atingiu ao acordarem, mas engoliram o desjejum depressa e selaram os cavalos antes que os demais se mexessem.
A cavalgada noturna pela floresta inquietou Alan, e ela agradeceu por Rains guiá-los pelo desconhecido. Com o sol nascendo, aproximaram-se da área onde esperavam achar caça. Por volta do meio da manhã, Alan avistou um rebanho de alces pastando perto de álamos. Seguiram-nos com cautela e logo se posicionaram a 200 jardas do maior alce que ela já vira. De repente a chuva caiu e os alces se agitaram. Precisamos agir rápido, sussurrou Rains. Eles buscarão abrigo em breve. Quando nos erguidos, atire. Você tem uma chance real aqui, Alan. É um ótimo macho. Alan avançou mais, aguardando o alce baixar a cabeça. Ao se mover ligeiramente, ela se agachou e soltou a flecha. Foi um tiro perfeito, logo atrás da pata dianteira e um pouco abaixo do centro. O animal colossal estremeceu e avançou como disparado de um canhão. O coração de Alan acelerou, o corpo vibrando de adrenalina, enquanto se virava para Rains. Viu isso? Acertei ele, Rains, exclamou. Não podia ter feito melhor, elogiou ele, voz serena mas impressionada. Incapaz de conter a euforia, Alan o abraçou pelo pescoço e beijou sua bochecha. É enorme, disse, ainda trêmula de empolgação. Quanto tempo até irmos atrás dele? Percebeu que ainda o segurava, o rosto enrubescendo de constrangimento. Afastou-se, pigarreou e disse: Vamos buscar os cavalos e rastreá-lo. A chuva intensificava-se e a temperatura caíra drasticamente. O céu nublado soltava uma névoa gélida do solo enquanto levavam os cavalos ao local do tiro. Rastrearam o animal pelos álamos, progredindo firmemente. Após um quarto de milha, chegaram à borda de uma clareira, onde o alce jazia quase no centro exato. Alan pediu que Rains tirasse fotos, e ela capturou uma dele posando orgulhoso ao lado da presa. Em seguida, iniciaram o abate no campo. Rains auxiliou a quartelar o bicho, embrulhando a carne em plástico e guardando em sacos de lona para o transporte. Ao terminarem, a neve caía forte, a visibilidade zerava. O vento uivava e raios crepitavam ao longe. Alan começava a entrar em pânico com a tormenta piorando, mas Rains agia com determinação, caminhando veloz pela neve. Após meia milha, parou e desmontou. Com o vento rugindo, gritou por sobre o barulho. Há uma parede de pedra a uns 20 pés adiante. Fique atenta a um ressalto ou caverna para abrigo. Precisamos de proteção urgente. Alan assentiu e prosseguiram. Logo a parede surgiu e a seguiram por mais meia milha até que afinasse. Temos de voltar e checar o outro lado, berrou Rains em seu ouvido. A neve acumulara rápido. O chão congelava. Refizeram o caminho, mas após mais 100 jardas, nem as pegadas se viam. Alan usava equipamento de qualidade, mas partes haviam umedecido, e ela tremia sem controle, o calor corporal esvaindo-se. Adiante, uma abertura escura surgiu na parede. Rains desmontou e inspecionou. Era espaçosa no início, mas estreitava após 15 pés. Guiaram os cavalos ao espaço cavernoso, e Rains espiou a passagem angusta além. Os dentes de Alan batiam, e Rains viu que ela estava mal. Vou buscar lenha para fogo, disse. Cuide dos cavalos, tire as mantas das celas e ache meu isqueiro na mochila. Acenda o fogo logo, vai te aquecer. Alan, gélida, mãos rígidas e desajeitadas, começou a descelar os cavalos, xingando baixinho enquanto os dedos congelados lutavam com as fivelas. Conseguiu remover as celas, estendendo os forros no chão da pequena caverna. Depois, arrumou as mantas por cima, puxou seu travesseiro de espuma e o posicionou, circundando com as cobertas. Revistando a mochila de Rains, achou um saco seco com 3 isqueiros e fluido acendedor. Formou com um círculo de pedras, logo após a parte estreita para conter as chamas. A fumaça escaparia pela entrada e o calor ajudaria a eles e aos cavalos a suportar a tempestade. Quando Rains voltou com um braço de madeira seca de árvores próximas, Alan tremia violentamente. Ele quebrou os galhos em pedaços menores, montando uma estrutura em forma de tipi no centro do círculo de pedras. Adicionou toras maiores, formando uma base sólida. Alan ajudou, e logo tinham uma pilha respeitável. Rains encharcou os raminhos com fluido, traçando um caminho até a pilha. Acendeu com um fósforo e o fogo pegou rápido,
as chamas devorando a madeira seca em instantes. Após minutos, uma fogueira robusta crepitava à frente. Alan estendeu as mãos congeladas ao calor, dentes rangendo. Rains a observou, preocupação no rosto ao notar os lábios azulados. Alan, você está encharcada, indagou. Sim, respondeu ela trêmula. Algumas roupas molharam e não paro de sacudir. Precisamos tirar essas roupas úmidas, urgiu ele. Você não vai se aquecer assim. Tire-as e se envolva nas mantas. Penduramos perto do fogo para secar. A última coisa que Alan queria era se despir no frio, mas gelava. Não olhe, murmurou voz fraca. Juro que não, prometeu Rains. Prefere congelar ou ser pudica, brincou ela, tentando aliviar enquanto removia as peças encharcadas, ficando só de roupa íntima, despindo o sutiã úmido e se cobrindo com uma manta grossa antes de correr ao fogo. Rains recolheu as vestes dela, pendurando em varas próximas às chamas. Alan não parava de tremer, e a aflição de Rains cresceu. Ela beirava a hipotermia, e ele sabia que precisava aquecê-la depressa. Exausta para notar, Alan mal registrou enquanto ele se despia. Só percebeu quando ele a ergueu gentilmente e a deitou nos forros das celas, aproximando-se do fogo. Uma lufada fria a atingiu ao abrir as mantas, mas logo sentiu a pele quente dele contra a sua. Tremeu, mas o calor dele se espalhou pelo corpo dela. Semiconsciente, letárgica para compreender plenamente, Alan jazia ali, estremecendo ocasionalmente enquanto o corpo lutava pelo aquecimento. O fogo ganhava força, e o calor dele somado ao de Rains descongelava devagar seus membros. Ao se tornar mais consciente do entorno, notou a vulnerabilidade, quase nua sob as cobertas, junto a Rains, que não era seu marido. Olhou nos olhos dele. Desculpe mesmo, Alan, disse ele baixinho, voz plena de remorso sincero. Tudo bem, murmurou ela, ainda fria, mas sentindo um estranho calor se espalhando. Você é linda de verdade, prosseguiu ele, suave. Nunca conheci alguém como você. Se fosse menos bonita, mais comum, ainda admiraria sua independência, inteligência e humor. Mas não é comum. É deslumbrante, com um corpo inesquecível. Sentir você tão perto me excita, francamente. Não falo tanto com ninguém há tempos. Obrigada, Rains, disse Alan, rosto avermelhando com o elogio. É gentil, mas sou casada. Sei, respondeu ele, tom sincero. Tento ser cavalheiro aqui. Agradeço, rebateu ela, desconfortável. Vamos esquecer. Fiquemos quentes, certo? Posso dormir? Pediu ele, inseguro. Talvez seja melhor descansarmos. Quanto tempo acha que ficaremos presos? Indagou ela, voz ainda trêmula, mas mais aquecida. Pode ser horas ou dias, ponderou Rains. Não passaremos fome, mas sede sim, se não derretemos neve. Tenho panelas. Não quero te deixar, mas preciso de mais lenha. Ligo para Peter e seu marido. Aviso que estamos bem. Vamos ficar ok. Eu fico, tranquilizou ela, agora mais aquecida. Quando minhas roupas secarem, ajudo. Não preciso de nada agora, disse ele. Você estava assustada antes. Fique e descanse. Volto em 1 hora. Rains já estocara boa lenha, incluindo toras grandes. Virou parte do alce caçado, cortando tiras e espetando em varas verdes para assar. O aroma crepitante da carne cozinhando encheu a caverna, fazendo o estômago de Alan roncar. Virando o alce no fogo, a fome a atormentava, as roupas ainda úmidas a mantinham envolta nas mantas. Rains tirou o sal da mochila e comeram a carne assada, a melhor que Alan provara, macia e suculenta como o melhor bife. Pegou 2 panelas de metal, encheu de neve e pôs no fogo para derreter. Repetiu até obter meio galão de água limpa, resfriando-a. O fogo estabelecido, Rains cobriu com toras grandes para durar a noite. Escurecera totalmente fora, e decidiram dormir. Alan se ergueu, e arrumaram os forros em um colchão improvisado. Estreito, menos de 3 pés de largura. Mas couberam. Alan deitou, e Rains removeu as camadas externas, ficando só de cueca e meias. Embora quisesse evitar, os olhos dela se voltaram para ele, incrivelmente musculoso, marcado pela carreira no futebol, com cicatrizes grandes nos joelhos de cirurgias
sem a barriga típica dos jogadores. Alan supôs que emagrecera muito desde os dias de jogo. Ele escorregou sob as cobertas ao lado dela. O calor do corpo dele confortava, mas Alan sentiu desconforto imediato. Para caberem no forro apertado, só valia de lado, colados ou meio sobrepostos. Virou as costas para ele e ele fez o mesmo. As costas largas e quentes dele, pressionadas contra ela, tornavam impossível ignorar a proximidade. O embaraço a manteve acordada por um tempo, mas Rains adormeceu fácil, a respiração ritmada, embalando Alan em um sono irregular. Ao despertar, o mundo era escuridão absoluta, e Alan pensou ter dormido horas. Movendo-se nas cobertas, notou que, no sono, acabara sobre Rains, bochecha em seu peito, corpo contra o lado dele. Em algum momento, roçara involuntariamente a coxa dele, e a percepção a fez palpitar de pânico. Sentia a mão dele em suas costas, e ao notar que ele acordara, o estômago revirou de horror. Não sabia se ele percebia sua consciência, mas rolou para fingir sono. Ao iniciar o movimento, as mãos dele deslizaram, envolvendo suas nádegas e puxando-a mais perto. O toque provocou reação involuntária no corpo dela, desmantelando o plano de se afastar discretamente. Era essa situação mais constrangedora e incômoda imaginável, e Alan se amaldiçoava em silêncio, sentindo-se sem controle. O gesto dele a fez se mexer de novo, quase gemendo. Não conseguia parar os quadris, por mais que tentasse. A mente enevoada não pensava claro. Recordou o vazio anterior, agora avassalador. O hálito quente dele roçou sua nuca ao ninar sua orelha, e ela estremeceu, calafrios subindo nos braços. Meu Deus, sussurrou, voz quase inaudível. Rains, você me enlouquece. Você é tão linda, Alan, murmurou ele contra a pele dela fervendo. Não aguento. Não sei o que fazer. À medida que os instantes se arrastavam e a intensidade da proximidade se assentava, o peso do corpo dele sobre o dela virava conforto estranho. Sentiu-se flutuando em êxtase semiconsciente, o corpo ainda reagindo, mesmo enquanto a mente clareava devagar. Quando a plena consciência do ocorrido a atingiu, culpa e vergonha a soterraram, e as lágrimas escaparam. Tremia chorando em seus braços. O que há, Alan? Perguntou ele baixinho, voz preocupada. Droga, Rains, soluçou ela. Não devia ter permitido isso. Amo meu marido. Nunca pensei em outro homem, e agora? Agora o traí. Sou adúltera, e nada será igual. Me odeio e te odeio por isso. Como encarar Brian depois? Tire as mãos de mim. Rains, vou ver minhas roupas. Ergueu-se, e Rains, cheio de arrependimento, observou-a ir as vestes secando. Viu sua silhueta nua e bela, o coração doendo de culpa e desejo. Ela voltou às cobertas, encolhendo-se, ainda trêmula. Enfrente-o como sempre, disse Rains quieto. Ninguém saberá o que rolou aqui. Guardo o segredo. Fomos dois pegos na tormenta. Situação imprevista. Não criamos a tempestade, não escolhemos o frio, o que mais podia ocorrer. Dois adultos sós em caverna, despidos, enfaixados em mantas. Aconteceu. E não me arrependo, nem acho que você. Você sentiu também. Não tento substituir seu marido, continuou. Sei que o ama, e isso não muda nada entre vocês. Mas gostaria de tê-la conhecido primeiro. É a mulher mais incrível que conheci. Não foi só acaso, foi real. Posso conviver se você puder, e seguimos adiante. Não roubo você. Sei que não é minha, nem pretendo. Mas tive esse instante com você, e vivo com isso. O que vier depois, fico bem. Alan respirou fundo, fitando o céu. A tormenta parara, estrelas visíveis acima. Depois disso, disse, voz fria, mas firme. Se ouvir seu nome de novo ou ouvir, juro por Deus que o caço e cravo uma flecha no coração. Garanto que não me vê mais, rebateu ele. Alan silenciou enquanto voltavam. A jornada toda era névoa de culpa e remorso. O peso das ações oprindo o peito. Dirigindo, não parava de ruminar o que fizera. Não suportava a culpa, mas ignorava como remediar. O impulso inicial era voltar ao lar,
Ser esposa ideal, alegrar Brian sem que suspeitasse. Mas a culpa roía a cada segundo, insuportável. Sabia que Brian merecia mais. Era homem bom e ela o falhara. Ao chegarem em casa, Alan soube que não calaria o segredo. Consumiria-a viva. Desempacotaram em silêncio. Brian sentou na sala, verificando e-mails, enquanto ela servia 2 uísques e se juntava a ele, mãos trêmulas ao entregar o copo. Brian disse, voz serena mas partida. Preciso te contar algo. Ele largou o laptop, olhando-a com aflição. O que é, Alan? Você está estranha desde que voltamos. Fiz algo horrível, confessou ela. E as palavras jorraram, cada uma carregando onda de humilhação. Explicou tudo, omitindo detalhes mais cruéis para poupá-lo da dor total. A face dele se contorceu de mágoa ao ouvir, e ao fim, lágrimas rolaram. Queria consolá-lo, mas o fardo da traição pesava demais. Enquanto ele chorava, ela se conteve, lutando para não desabar, narrando a da história em tom firme como se alheia. Temos 2 rumos à frente, disse suave. Se quiser divórcio, arrumo minhas coisas e saio. Mereço, não imploro, assino o que for. Vou embora e você se livra de mim. Basta dizer. Brian calou-se primeiro, rosto máscara de tormento. Após eternidade, murmurou. Ok. O peito de Alan desabou, coração afundando dolorido. Sem outra palavra, ergueu-se e começou a juntar malas. O que faz? Perguntou Brian, voz vacilante. Estou indo, respondeu ela, tom neutro. Espere, ouvi direito. Não, rebateu ela, voz quebrando levemente. Acabei de concordar com o que disse. Não tocou na segunda via ainda. Foi a garrafa de uísque, tomou um gole lento, sentindo o ardor descer pela garganta. Não vou embora, Brian. A segunda opção é ficarmos juntos. Você me perdoa, eu me redimo e salvamos o casamento. Sei que não mereço perdão, mas peço mesmo assim. Sei que será duro, não espero que conceda, mas é o que mais quero. Brian a fitou, olhos frios. Está apaixonada por Rains. Não, exclamou ela, balançando a cabeça veementemente. Mal o conheço. Não quero vê-lo mais. Amo você, Brian. É o único que posso amar, verdade. Não importa a sua escolha. Ele silenciou por longo tempo. Finalmente, voz baixa e exausta. Se divorciar, o que fará? Alan hesitou. Acho que vou ao Canadá, disse quieta. Sempre sonhei com cabana pacífica na floresta, longe de tudo. Talvez meu pai ajude a começar. Eu me viro. Brian ficou imóvel, olhando o teto, só o tilintar do copo traindo vida. Demorou para falar. Não, disse por fim, voz rouca. Não vou divorciar. Não farei algo de que me arrependa depois. Mas preciso que vá. Não sei se supero isso, se aguento você perto agora. Talvez me recupere, talvez não. Quero crer que não o ama nem o vê mais, mas pode esquecê-lo. Isso me aterroriza, me assombrará se sobreviver. Alan respirou fundo, trêmula. Sim, Brian, tenho certeza. Não garanto que acredite, mas verá com o tempo, juro. Ele a encarou, face de dor mascarada. O que rolou, Alan? Nada disso devia acontecer, você sabe. Sei, sussurrou ela. Não quis nada, não planejei. Nunca quis te ferir. A face de Brian se retorceu de raiva e dor. Agradeço que esteja viva, Alan, mas odeio o que fez. Te odeio agora. Por favor, vá. Me avise onde fica. Não posso te ter perto. Alan nada mais disse. Foi ao quarto, embalou roupas em malas, movendo-se como autômato, mente entorpecida pela tormenta emocional. No depósito buscou caixa para itens pessoais, olhos turvos de lágrimas contidas. Olhou Brian imóvel, lágrimas brilhando na luz fraca. Visão torcendo a faca no peito dela. Ouviu quase o estalo do coração se partindo. Não se conteve mais. Desabou na bancada, soluçando incontrolável. A mão roçou algo, e viu o cinto de ferramentas dado por ela no aniversário dele. O peso a esmagou, luto, arrependimento e auto-ódio rasgando como onda. Ignorava quanto tempo chorara, mas ao abrandarem as lágrimas, raiva subiu. Fúria contra si, contra Rains, contra a tormenta, contra tudo. Tudo ruíra, sonhos estilhaçados. Odiava-se pelo feito, pela mulher em que virara. Não havia volta. Estava quebrada, o homem amado quebrado. Pior falha irremediável. Limpou o rosto com a mão, respirou trêmula.
Os olhos caíram na parede com o suporte de armas. Algo belo, destrutivo, cabível. Ergueu-se, movimentos mecânicos como guiados por força alheia. Pegou sua vintage Browning Sweet 16, abriu a câmara e carregou com munição de chumbo grosso. Alan. A voz de Brian a congelou. O que faz? Não, não pode. Não fuja pelo atalho. O que prova? Nunca foi covarde. Não comece. Enfrente a bagunça que criou. Onde está a mulher que casei? Virou-se para ele, face sulcada de lágrimas. Sumiu, Brian, soluçou. Está quebrada. Não sei consertar, não sei prosseguir. Tô apavorada. O que faço agora? Não sei, disse ele. Voz, quase sussurro. Não isso. Prometa que não faz. Prometa que se acha primeiro. Alan, quando achar, me avise. Mas baixa a arma. Alan tremeu, peito apertado, lutando para respirar. Prometo, Brian, sussurrou, voz rachando. Mas não baixou a arma. Não, disse quieta. Levo comigo para lembrar. É parte de quem fui, de quem era. Embalei tudo para você amanhã e mando onde for, disse Brian, voz vazia. Virou-se devagar e voltou à casa. Alan guardou a arma na estojo, levou ao carro, pegou a caixa buscada, subiu e embalou itens pessoais no escritório. Laptop e foto de Brian. Algo para agarrar. Trancou a porta da frente e dirigiu sem rumo claro, mas sabendo precisar fugir o mais longe possível. Horas depois, ligou para Brian. Por favor, embale minhas coisas e deixe no depósito até eu saber para onde vou, disse, voz instável. 3 dias depois, em Winthrop, Washington, enquanto dirigia pela paisagem nevada, Alan viu placa de Conconully. Sentiu atração imediata pela cidadezinha isolada no nada, acessível só por snowmobile no inverno, ampliando seu encanto recluso. Apaixonou-se pelo ar tranquilo e pacífico. Achou vitrine pequena para alugar com apartamento acima e decidiu ser seu novo lar. 2 semanas depois, Brian recebeu o endereço e logo os pertences chegaram. Alan era financeiramente estável, então se adaptou devagar, passando um mês explorando a localidade e conhecendo moradores. Descobriu aluguel de vastas terras para caça e pesca, sonho antigo. Com isso, iniciou serviço de guiamento, e no verão teve primeiros clientes ávidos por trutas. O labor deu propósito, e por um tempo ajudou a esquecer o vazio interno. Fisicamente bem, emocionalmente era ruína. O coração despedaçado, e por mais que tentasse afastar, a dor persistia. Toda noite chorava até dormir, crendo felicidade inalcançável. Não compreendia como 6 horas de vida causaram tal ruína. Mantinha contato com Brian por cartas semanais, e ele sempre respondia. Em casa, Brian mal suportava vê-la partir. Instinto era correr atrás, suplicar permanência e consertar tudo. Ela parecerá frágil, perdida, partindo-o. Mas conteve-se sabendo ser o único caminho. Alan precisava reaver força sozinha, impossível com ele sempre presente. Definiria um futuro quando ela melhorasse. Apesar da determinação, Brian temia que Alan recaísse em pensamentos sombrios e quebrasse a promessa de viver. Ela sempre fora fiel à palavra, exceto uma vez. Aquela quebra a deixara casca vazia. Ainda assim, aferrava esperança, crendo o tempo curaria feridas. Ao ligar pedindo envio de coisas, sentiu alívio fugaz. Significava cura iniciada, e permitiu-se soltar a angústia. Mas dúvidas persistiam sobre o ocorrido, sobre Rains. Não sacudia a imagem do homem que abusara de Alan em vulnerabilidade. Brian via Rains como sem escrúpulos, não profissional, predador da fraqueza dela, mesmo se consensual. Pensava que ela não estava lúcida, e culpa por não protegê-la o oprimia. Se fora mais atento, presente, talvez mudasse. Não assumia responsabilidade pelo entrevero, mas se culpava por não ir com ela. Poderia ter evitado. Rains devia pagar. Brian conhecia confronto físico, ex-lutador durão, sabendo limites. Mas atacar-o levaria à cadeia, então buscava consequências sem se expor. Havia o pai de Alan. Prestes a chegar, Brian temia a conversa. Como explicar a Thomas? Como dizer que a filha fora expulsa por infidelidade, abusada, e Brian a mandara embora para protegê-la? Não queria partir o coração de Thomas, mas devia ser honesto, por doloroso. Ao encontrar Thomas no aeroporto, o idoso vasculhou a multidão, esperando ver a filha.
O coração de Brian afundou, sabendo o golpe. Levou-o a almoçar no Cheddar e finalmente revelou. Ela se foi, disse simples. O que quer dizer? Perguntou Thomas, confuso e ansioso. Onde está? Por que ninguém me avisou? Brian hesitou, garganta fechada. Honestamente, não queríamos que soubesse. É longa da história. Explico tudo, mas se prepare. Enquanto Brian narrava a saga dolorosa, Thomas ouviu em silêncio atônito, o peso pairando entre eles. O garçom chegou, quebrando tensão, e Thomas pediu bourbon para ambos. Não sei você, mas preciso de uma dose, disse. Beberam em silêncio, cada um lidando com a imensidão do ocorrido. Então Thomas falou, voz tensa de emoção. Brian, não sei expressar minha decepção com minha filha. Sinto muito, falhei como pai. Não imagino sua dor agora, mas ajudo no que puder. Você entende? Amo-a de todo o coração. Sempre amarei. Direi o desapontamento ao vê-la, mas perdoarei, e o amor não muda. Não a amo por perfeição. Amo por ser filha. E isso é eterno. Brian assentiu. Entendo, senhor. Não esperava outro. E agora, o que fará? Indagou Thomas, grave. Essa situação é insustentável. Algo deve ser feito. Esperava que me dissesse o que fazer, respondeu Brian, sentindo o peso esmagar. Thomas ergueu-se devagar. Me leve para casa. Preciso dormir nisso. O ar pesava ao jantarem, mal trocando palavras. Depois, deitaram, mas Thomas velou, mente agitada. Às 6 da manhã, levantou e preparou o café da manhã. Uma hora depois, quando Brian acordou, tudo estava pronto, e sentaram com café para conversar. Como vejo, começou Thomas, opções limitadas. Não sabe o que Alan pensa agora. Pode sentir-se perdida total, e você igual. O que rolou não condiz com quem conheceu. Não é ela. Após 5 meses, talvez superou, não contou, mas espera algo que nem entendemos. O necessário é teste. Ela passa ou falha, e saberá onde pisa. Brian ergueu o olhar, incerto. Acha que está pronta. Thomas balançou a cabeça devagar. Não faço ideia. Que teste? Perguntou Brian, cauteloso. Thomas pausou, ponderando. Bem, pelo que disse de Rains, ele agarraria a chance de se aproximar dela de novo. Precisamos armar isso. Os olhos de Brian se arregalaram, chocado. Está louco, Thomas. É o último que quero. Sabe quantas vezes imaginei enterrar esse idiota 6 pés abaixo? Não a quero perto dele. Thomas ergueu as mãos, compreendendo a fúria. Entendo. Mas o problema não é seu sentimento por ele. É como Alan reage se ele reaparecer. Essa é a chave. Se o rejeita, foi erro só. Se não, há algo mais fundo. E aí segue adiante. Brian pensou, mandíbula tensa. É arriscado pra caramba. E se ele a rastreia? Estaremos vigiando, disse Thomas firme. Cacei em 5 continentes. Você não é ruim. Ficamos de olho e garanto nada rolar. Se Rains ultrapassa, eu cuido. Você passa a mensagem, eu resolvo o resto. 2 semanas depois, Peter Thompson e Rains Parker sentavam frente a frente no acampamento. Ei, Rains, disse Peter casual. Lembra daquele casal de meses atrás, Alan e Brian Sellen? Lembra, né? Ambos pegaram Alce e você ficou com ela um tempo. Linda, hein? Rains não respondeu de imediato, fitando o fogo, pensamentos distantes. O chefe disse que romperam, continuou Peter. Pena, pareciam sólidos. Sabe algo? Ao mencionar o rompimento, Rains enrijeceu, face rubra. Peter arqueou a sobrancelha, sentindo algo. Que foi, Rains? Tem a ver com isso. Confessa ou eu digo. Parece culpado. A raiva de Rains explodiu. Repita e te despedaço, rosnou, punhos cerrados. Peter riu sombrio. Não dura 1 minuto. Tenta, te derrubo como coelho. Enlouqueceu ela de bebida. Estava fria e viu chance de aquecê-la. Que sujeito. Rains pulou do assento, face flamejante de ira, mas Peter sacou pistola calmamente, mirando-o. Não, sente. Saio. Não trabalho com verme como você. Talvez seu pai ignore o monstro que criou, mas eu não. Conto tudo ao chefe. Peter recuou, cascos do cavalo ecoando longe. Rains ferveu, mal notando a partida. Só pensava em Alan. Ainda na vanguarda da mente, beleza. Corpo pressionado ao dele, voz, como o afetava.
Nenhuma mulher o tocara assim. Devia achá-la, seria dele, custasse o que custasse. Enquanto isso, Alan trabalhava na cabana, esculpindo arco longo com camadas intrincadas de madeira de freixo, encosto de nogueira e ventre de madeira escura. Arco de 79 polegadas. Pesado, mas potente. Injetou toda a habilidade, tornando-o prático e belo, orgulhosa do feito. Batida na porta interrompeu. Abriu para Lars, vizinho com ar esperançoso. Lars era espírito livre, admirado por Alan por sua descontração, mas testava sua paciência com convites insistentes. Ei, Alan, disse sorrindo. Quer comer algo? Tô ocupada, Lars, rebateu ela seca. Trabalho no arco. Mas precisa comer, insistiu ele, voz amiga preocupada. Quando não trabalha. Alan suspirou, frustração no tom. Por que sempre pergunta? Olha, gosto de você, ok. É cara legal. Aposto que não falta date. Por que insiste? Tô sempre ocupada. Nunca me viu com homem, nem verá. Pare ou nem amigos ficamos. Lars protestou, mas o telefone tocou no andar de cima. Preciso atender, disse ela rápido, fechando a porta na cara dele. Ao checar, fora para o correio de voz, o aparelho sob o casaco anterior, número desconhecido. Um arrepio a percorreu ao reconhecer a voz de Rains na mensagem. Ei, Alan, disse. Sei que prometi não te incomodar, mas ouvi que você e Brian romperam. Sinto se contribui. Se não está com ele, quero te ver. Não sei onde, mas tenho esse número. Liga. Preciso te ver. Alan largou o telefone, memórias inundando. Intensidade crua, confusão, prazer e dor. Tudo retornou. E ela se encolheu. Vergonha e culpa lavando como se fresco. Droga dele, murmurou, combatendo a emoção. Reconquistava a vida, e agora isso. Não atenderia. Aceitara a fraqueza passada, como o corpo reagira inexplicavelmente. Mas controlaria agora. Duro aceitar, mas no fundo sabia de falha no caráter, precisando vigiar. Como perder o controle era mistério, mas aprendera a impedir repetição. A intromissão de Rains era indesejada. Ameaça à paz frágil construída. Voltou ao arco. Pensamentos dispersos, planejando o próximo passo. Boa noite de sono primeiro. E com isso, deitou determinada a seguir o plano. Na manhã seguinte, Alan acordou cedo, comeu farto desde jejum e carregou o carro. Dirigiu até Yakima, trocando por caminhonete 4x4 robusta. No porta-malas, acomodou o arco longo e aljava de flechas. Arco com puxada de 30 polegadas. Flechas 2 polegadas mais longas, com pontas Woodman, de 125 grãos. Tudo em caixas. Verificou e rumou sudeste a Colorado. Enquanto isso, Brian e Thomas vigiavam de perto. Rastrearam-na uma semana, incertos se Rains agiria. Ao vê-la embalar, corações afundaram. Brian, com binóculos, observou. Viu vara de pesca no carro, mas não entendia por que levava. Seguiram em carro alugado, alternando sono e direção. Alan andava rápido. Parando para descanso, estacionaram distante e revezaram cochilos. Após 10 horas, ela acordou e foi ao McDonald's para café da manhã. Isso tá óbvio, disse Brian frustrado. Vai direto para ele. Thomas suspirou fundo. Não quero ver isso. Tô fora. Para de covardia, ralhou Brian. Tenha coragem. Vamos acabar com isso. Me ajude a lidar com esse idiota. Surpreenderam-se quando Alan saiu da rodovia e entrou na floresta. Vigiaram enquanto escondia a caminhonete atrás de arbustos, puxando mala estranha. Sem hesitar, Thomas arrumou o equipamento de acampamento, pegou rifles e gesticulou para Brian segui-lo. Rastrearam-na pela mata. Demorou 2 dias para alcançar, e ao chegarem, sem sinal de vida. Alan avançou cautelosa ao acampamento, escaneando. Usado recentemente supôs que Peter e Rains saíram para investigar. Aproximou-se da trilha conhecida, notando pegadas de cavalo e seguindo. Parava para checar com binóculos. Após 5 milhas, sentiu cheiro de fumaça e prosseguiu. Alerta máximo. Brian e Thomas, ocultos, sabiam que rastreava algo e se aproximaram em silêncio. Viram-na sacar o arco da caixa e preparar flecha. Puxa! Sussurrou Brian a Thomas. Vai atirar nele!
Espreitaram pelas árvores e viram Rains encostado em pinheiro grande, comendo maçã casualmente. Aproximaram-se corações disparados. Alan, escondida, posicionou-se para tiro limpo. Devemos impedi-la? Perguntou Brian baixo, preocupado. Thomas negou. Não, é briga dela. Precisa resolver do jeito dela. Alan ergueu-se devagar, firmando a mira. Rains, alheio, continuou comendo. O estalo da corda cortou o ar. A primeira flecha cravou no ombro dele com força brutal, dor lancinante. Antes de reagir, a segunda acertou o outro ombro, e tudo escureceu. Água fria espirrou no rosto, despertando-o engasgado e ofegante. A dor ardente o fez gemer, mas ao clarear a visão, viu Alan sobre ele derramando garrafa d'água na cabeça. Ele se debateu para erguer, mas a agonia o imobilizou. Ei, Rains, disse ela suave, olhos gélidos. Ele grunhiu resposta rouca. Sim, disse ela, sorriso triste e piedoso. Vou te eliminar agora. Ele lutou para respirar, peito apertado. Que diabos há com você? Ofegou. Vai mesmo me eliminar. A voz dela era calma, quase distante. Sim, como prometi. Você arruinou minha vida, Rains. Me quebrou. Ajudei, mas agora sou forte. Sigo adiante, retomo o controle. Mas você não me deixa. É como serpente no meu jardim, espreitando, impedindo que volte a ser quem era. A expressão de Alan gelou mais. Por 6 horas fui essa serpente também, mas percebi que não sou. Retomo minha vida, mas você perde a sua. Rains a fitou, peso do fim iminente afundando. Por favor, sussurrou, mal articulando. Uma voz interrompeu atrás. Não sei se gosto de eliminar como verbo, disse. Outro golpe na resolução de Alan. Parece que prometeu isso antes. Foi mentira, então. E sinto que é agora. Alan rolou rápido para o lado. Ao erguer-se, empunhava a pistola 4.0, calibre reluzente e ameaçadora, mirando o homem se aproximando por trás. Pai! Exclamou chocada. O que faz aqui? Como me achou? Como? Correu a ele, lágrimas inundando enquanto enterrava o rosto no casaco. Trouxe alguém, murmurou ele, firme. Alan ergueu a cabeça e viu Brian saindo de trás de Rocha Grande. Meu Deus, soluçou. Fôlego preso. Sem pensar, correu a ele, pés batendo na terra. Todo outro pensamento sumiu. Brian estava ali. Desabou em seus braços, chorando descontrolada. Vai me atirar? Perguntou ele quieto, olhando a arma pressionada no peito. Alan piscou percebendo. Hesitou, depois largou-a no chão. Brian deu sorriso triste ao se afastar. Ei, pequena, disse suave. Que bagunça infernal você armou. O que planejava com ele? Acenou para Parker, ainda inconsciente. Alan respirou trêmula. Ia atirar bem no meio desses dois, disse, apontando o centro do peito. Não posso te deixar fazer isso, rebateu Brian gentil, voz resoluta. E agora? Perguntou ela, olhos incertos. Vocês vão para casa, interveio Thomas, firme. Eu cuido do resto. Chego em umas semanas. Vem, indagou Alan, olhando pai e Brian, traço de esperança. Brian assentiu, reconfortante. Estarei lá. Alan virou ao pai, voz suave, mas decidida. Venha para Conconully. Precisamos de pausa de tudo. Thomas assentiu, sorriso leve nos cantos da boca, ao ver filha e genro sumirem na floresta abraçados, vozes ecoando. Mas Thomas ficou imóvel, sentindo paz rara. Sabia que daria certo. Caminharam quase 1 milha, quando 2 tiros ecoaram, quebrando o silêncio. Trocaram olhares, Brian arqueou sobrancelha, Alan suspirou resignada. Prosseguiram pela trilha rumo ao barulho.